Olá, seja muito bem-vindo ao VilaCast. É o podcast da Vila Vídeos, trazendo para você muita curiosidade, muita coisa bacana, muita informação importante para o seu dia a dia. E hoje está aqui comigo a minha convidada, a doutora Nayara, que vai se apresentar e vai compor a mesa aqui para conversarmos um pouquinho sobre segurança pública em Pitangui. Seja bem-vinda, doutora Nayara. É um prazer poder estar com você nessa manhã e gostaria de conhecer um pouco mais do seu currículo, da sua carreira. Eu vou deixar você fazer essa apresentação aos nossos ouvintes e telespectadores nesse dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer também estar aqui com vocês. Sim, atualmente eu estou como advogada no CREAS, né? Mas eu já atuei 10 anos no Ministério Público, então assim, já lido com a violação de direitos há bastante tempo. Tenho especialização em direito previdenciário e acho que posso contribuir um pouquinho com informações aqui referente a esse tema para a gente hoje. Bacana demais. E é de Pitangui mesmo? Naturalmente, não. Eu sou de Pará de Minas, mas eu já moro aqui há muitos anos. Inclusive, tenho o título de cidadã honorária desde o ano passado. Ah, não. Então... já naturalizei Pitangui. Já naturalizou. Conosco também está o nosso grande amigo, o nosso querido Tenente Luiz Campos, que hoje vai agregar também a esse bate-papo muito interessante. Tenente Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Oi, Isaías. Muito bom dia. A satisfação é toda nossa de estar podendo contribuir, colaborar um pouco, trazer a informação para toda a comunidade, para toda a sociedade, no que tange a segurança pública, que é a nossa área de atuação. Eu ingressei na Polícia Militar no ano de 2007, na região metropolitana de Belo Horizonte, servi no município de Ibirité, 7 anos como soldado. No ano de 2014, me formei bacharel em Direito, prestei o concurso do curso de formações de oficiais, ingressando na Academia de Polícia Militar nos anos de 2015 e 2016, no curso de formação de oficiais. Declarado aspirante oficial, vinha servir no município de Pará de Minas por 2 anos, sendo declarado segundo-tenente, nesse período de estágio aí de 6 meses como aspirante, 2 anos aqui no Centro-Oeste, depois fui designado para servir no Norte de Minas, por onde permaneci nos anos de 2019 ao ano de 2024, voltando aqui para o Centro-Oeste, né, no inicinho de 2024, e tendo a grande satisfação de estar à frente aqui do 3º pelotão do 60º Batalhão, aqui no município de Pitangui. Então, hoje nós somos responsáveis pelo pelotão de Pitangui, que abrange não só a cidade de Pitangui, mas também os municípios de Conceição do Pará e de Leandro Ferreira. Então, estamos aqui à disposição para estar esclarecendo quaisquer tipo de dúvidas aí para a comunidade. Bacana demais. Muito bom ter o senhor aqui, esse trabalho excelente que a Polícia Militar sempre realiza em prol da sociedade. Pois bem, mais de 260 mil pessoas vivem em situações de rua no Brasil. Em 2023, 261 mil pessoas viviam em situação de rua. Número 11 vezes maior do que há 10 anos. Nos 2 primeiros meses de 2024, mais 10 mil pessoas foram para as ruas. Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão a ausência do vínculo familiar, perda de algum ente querido, desemprego, violência, a perda da autoestima. Também temos o problema do alcoolismo, do uso das drogas e de doenças mentais. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque mesmo em cidades pequenas como Pitangui, que tem em torno de 28 mil habitantes, isso é um problema, e um problema sério, um problema que causa transtorno tanto para a população, comerciantes, como também para as autoridades, não é isso mesmo? Tenente Luiz, como é que está a situação hoje aí em Pitangui? Porque, afinal de contas, todo mundo espera que a polícia faça alguma coisa, né? Sim, a Polícia Militar, ela é uma signatária, né, dos vários diplomas legais que abrange essa temática. Tanto no que tange a nossa Constituição Federal, aí, que é a nossa Carta Magna, né, que é a nossa Lei Suprema, quanto também em normas aí de direitos internacional, como o Pacto de São José de Costa Rica, Declaração Internacional dos Direitos Humanos, Universal. Então, a gente atua, né, nesse sentido aí, tendo como foco as minorias e os grupos vulneráveis. Digamos que é uma atividade
em alguns aspectos é uma atividade primária da Polícia Militar, em outros aspectos é uma atividade secundária. Por exemplo, seria uma atividade primária dos órgãos de assistência social do município, né? Essa questão aí de estar fazendo essa análise aí, estatísticas, quantitativo de moradores e etc., proporcionar a eles aí novas oportunidades. A Polícia Militar ela atua no sentido de garantir o poder de polícia administrativa dos órgãos municipais para estar exercendo essas atividades. Muitas vezes ali eles não têm, assim, digamos assim, uma recepção calorosa por parte desses moradores. Muitos já viveram algumas situações ali que torna difícil essa aproximação. Então, a Polícia Militar ela atua no sentido de estar preservando a integridade física, primeiro, dos serventuários dos municípios que atuam nessas demandas, né? E também atuamos no sentido ali de estar acompanhando esses grupos ali para evitar ali turbas entre eles. O tráfico de drogas, eles acabam muitas vezes, por estarem vulneráveis, situação de risco ali, acabam ali se tornando usuários de drogas, muitas vezes até comercializando. Então a gente atua nesse sentido aí, preventivo, e também no sentido de dar suporte aos órgãos que têm essa missão aí primária. Muito bacana e interessante essa abordagem que o senhor fez, porque na maioria das vezes as pessoas têm um senso comum de pensar que para resolver esse tipo de problema é a polícia chegar quebrando o pau com um cacetete e tudo mais, mas tem todo um aparato jurídico, não é isso? Justamente. Hoje em dia não existe mais falar em punir ou penalizar morador em situação de rua simplesmente pela condição de ser morador em situação de rua. O STF, inclusive, manifestou em agosto de 2023 a proibição disso. Então, quando a gente tem o suporte da Polícia Militar, exige nós, enquanto sociedade e poder público do município, exige essa cautela, porque a Polícia Militar não pode usar o papel dele total de punição, porque antes disso tem que ter esse trabalho de assistência social, o quantitativo, o qualitativo. A gente tem que atuar na necessidade de suprir as necessidades dele, quais sejam oferecer trabalho digno, saúde, às vezes até educação, função profissionalizante, né, especializá-los e etc., moradia. Então, assim, tem muitos critérios a serem avaliados antes de puni-los, antes de enxotá-los, antes de usar força com eles, sabe? Então, assim, é sempre necessário os técnicos especialistas fazerem toda a abordagem, todo o contato com esses moradores para entender as necessidades. Às vezes eles estão ali simplesmente por falta de oportunidade, né? Outros não, outros já desistiram realmente da vida ou estão com doença mental grave, sem tratamento, sem atendimento, que se a gente consegue fazer com que eles ingressem no serviço, que eles recebam as nossas ofertas, eles vão se melhorando, né, com o tempo. E eles vão tomando as iniciativas de começar um emprego novo, de conseguir um aluguel, né, de uma casa, a princípio, constituir novas famílias, né, porque os vínculos familiares foram rompidos, aquela família de origem já abandonou, não tem interesse mais, porque, assim, foram vários episódios que foram acontecendo ao longo do tempo que levaram eles a fazer e tomarem essa atitude. Mas nada impede que haja um recomeço. Mas, assim, o que a gente pensa? Não é só também tratá-los como vítimas, né? Eles têm toda uma resposta do porquê daquilo ali. Então, é realmente ter sempre essa linha tênue aí. Não dá para tratar somente como os coitadinhos, né? Mas também não é só punir. Não funciona dessa forma. Então, tem que fazer uma análise conjunta de oferecimento de todos os serviços disponibilizados para depois pensar numa atuação que seja para garantir a integridade física de todos, né, inclusive dos indivíduos. Até mesmo, Isaías, porque o principal viés da atividade de polícia ostensiva é o viés preventivo mesmo. Então, dentro das nossas doutrinas de polícia militar, nós temos o ramo da polícia comunitária, que é justamente estar integrando a comunidade, a uma aproximação da polícia com a comunidade. E esses moradores em situação de rua aí, eles também são sujeitos aí de direitos e deveres também. Sim, então, isso é interessante, né? Não há distinção. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, cor e etc. Então, a Polícia Militar está aqui também para garantir o direito dessas pessoas aí que estão em situação de vulnerabilidade.
Então, há muitas vezes na visão popular, né, na linguagem popular, acha que a PM vai chegar ali e vai reprimir. Pelo contrário, nós estamos ali para dar suporte para todos, inclusive para eles, encaminhados ali para os órgãos competentes ali, para uma reinserção social, dar todo esse suporte. Da mesma forma, como a doutora Nayara disse, nós vamos estar aplicando a lei também. Se verificar ali que eles estão delinquindo ali, cometendo furtos, roubos, agressões aí aos moradores, comerciantes, tinha muita reclamação por parte dos comerciantes, porque acaba que muitas vezes ali eles ficam pedindo dinheiro ali, umas ameaças veladas à comunidade ali, a gente está atuando firme em cima disso aí. Todas as vezes que a gente detecta ali que eles estão cometendo crimes, contravenções, estão sendo conduzidos, apresentado à autoridade policial, de polícia judiciária, sendo lavrado termos circunstanciados de ocorrência, a lei é aplicada, ao mesmo tempo que garantimos o direito deles de ir e vir, permanecer, também aplicamos a lei quando eles estão cometendo contravenções ou crimes. Essa colocação é muito importante, porque, como o senhor mesmo disse, muitas pessoas acham que é só chegar e tirá-los daquele ambiente e mandar para outros locais e pronto, e muitas vezes até usar força para isso, sem entender que são indivíduos que, na maioria das vezes, como a senhora mesmo disse, tem algum tipo de problema de saúde mental, ou teve alguma frustração na vida, enfim, são N os motivos. Então, eles precisam ser tratados também como indivíduo. E, salvo engano, parece que a força policial nem pode retirar um objeto que tiver ali. Não é tão simples assim. Não é? Existem leis para isso, não é simples só chegar, tirar. Até mesmo a abordagem policial, ela não pode ser feita à mercê. Ela exige ali conforme o Código de Processo Penal, uma fundada suspeita. Né? Essa fundada suspeita ela está ligada ali a questões de denúncias, informações ali de indícios de autoria e materialidade de crime, um comportamento ali do indivíduo ali que leve a crer que ele está trazendo consigo objetos ali de contrafação, de crime, etc. Tem que haver uma fundada suspeita, um elo de ligação ali para que ocorra essa abordagem. E não é a torta direita. E a sociedade tem que entender que eles também são indivíduos, sujeitos de direitos e garantias também, não é assim. Sim. Isso é importante, esse bate-papo aqui, porque conscientiza quem está ali do outro lado, nesse sentido, porque muitas vezes fala assim, mas o poder público não faz nada, a polícia não faz nada, mas está fazendo. Mas é nesse raciocínio mesmo que a gente precisa conscientizar a população. Porque vindo do entendimento que eles são sujeitos de direitos, assim como nós, né? Sim. A gente não está tumultuando o ambiente, mas a gente também quer nossos direitos garantidos mantidos. Eles também precisam delas, né? E aí, para que isso aconteça, existe poder público para auxiliar. Não é só a polícia militar que tem esse papel. Então, o poder público até vem antes, mas antes do poder público, quem que existe? É a sociedade. Então, o que a gente já entendeu que vem acontecendo? A própria sociedade mantém e nutre os moradores em situação de rua. De que forma? Oferece sempre a marmita, o dinheirinho, que é a esmola. Ah, mas eu tô vendo ele em situação vulnerável, passando fome, ele tá aqui me pedindo, eu não vou fazer isso, até pelo espírito, né, humano, solidário e etc. As pessoas tendem a ajudar mesmo. Então, assim, só que a gente pensa, outros já não, eu não vou ajudar porque eu tenho medo, não quero pôr a mão, ou acaba tendo até um nojinho, não sei como dizer isso, mas não é exatamente isso, tem que ter realmente uma avaliação muito mais técnica do que só humana nesse ponto. Porque se a gente vê que é aquele morador em situação de rua que fica naquele ponto todos os dias, é porque virou quase um emprego. Nossa, interessante isso. Conseguem ver dessa forma? E assim, eles vão preferir procurar outra oportunidade do que sair daquele local? De forma alguma. De forma nenhuma. Tem moradores em situação de rua que ganham mais do que pessoas assalariadas, do que pessoas empregadas aí com títulos em carteira, porque não tem que pagar imposto, né? Não é? Não tem nada. Cumprir horário, chegada e saída. Então, assim, Nayara, mas essa visão sua é muito abrangente, é muito, né, às vezes até discriminatória, mas não é isso. É assim, todos nós precisamos abrir o olho. Vem aquela pessoa pedinte no sinal. Eu vou ajudar ou eu não vou ajudar? Eu estou ajudando ou eu estou mantendo uma situação? Então, assim, é por isso que virou política nacional.
não é necessário que nós, enquanto cidadão, mantenhamos eles naquela condição. Mas se eles continuam nela, é porque falta para eles outras oportunidades. Quando eles batem para pedir um emprego, sempre são negados. Quando eles tentam alugar uma casa, não vai ter avalista, porque eles não têm morado, ou não têm família, ou não tem nenhum conhecido que vai assumir esse papel para eles. O que o município tem que fazer? Trazer para si essa responsabilidade. Acompanhar eles no médico. Não vai ter um familiar. E aí, às vezes, tem idosos, às vezes tem deficientes que estão sempre sozinhos. O que tem que fazer? Os técnicos do município acompanhar. Não é que a gente, enquanto município, enquanto sociedade, vai conseguir estar com eles sempre, né? Mas a gente tem toda uma equipe que pode fazer esse trabalho. Sim. Então, assim, oferecer para eles essas condições para que eles tenham, assim, bagagem e condições mesmo de sair dessa situação. Não adianta só eu dar a marmita que eles vão ser alimentados por um dia e pronto, passou. Não adianta eu dar a roupa que eles vão ficar vestidos nesse dia e pronto, passou. Entende? Então, assim, é oferecer mesmo os mecanismos para que eles andem com as próprias pernas. E não no ponto que a gente falou que a polícia não pode chegar e já tirá-los de forma forçada. Como todo mundo espera. É mais uma forma de visualização de higienização urbana. Hoje o pessoal acha que é um lixo. Infelizmente. Né? Vê a situação, como morador em situação de rua, como lixos urbanos. E aí o que acontece? Realmente, eles não podem fazer do ambiente urbano o seu guarda-roupa, o seu quarto, a sua cozinha. Então, eles não vão manter colchão, eles não podem manter mochilas, cobertores e etc., sem estar de posse deles. Eles estão andando com isso para cima e para baixo. Ok, é deles. Mas não, eles começaram a deixar abandonados colchões, papelões, plásticos, mesmo outros pertences, e saiu, e sumiu. Vai voltar só no final do dia. Infelizmente, se passar o carro do lixo, o recolhe, entulho do município pode pegar. Porque não está sob vigilância de ninguém. Não tem que ter essa manutenção. Só porque, enquanto a gente está na nossa casa, violação de domicílio é um crime. Né? Tudo que está lá dentro pode ser entulho que seja. A princípio, ninguém pode entrar e tirar. Tem que ter toda uma autorização judicial para conseguir entrar e tirar, mesmo aquelas pessoas acumuladoras, né? Tem que ter todo esse procedimento. Mas os moradores em situação de rua não possuem essa garantia. Eles saíram do local. Passou carta entulho, lixo, pode retirar, virou lixo urbano mesmo. Mas enquanto eles têm posse e tomam conta daquilo que eles têm, a gente também não pode meter a mão e tirar. Nem polícia, nem cidadão, nem ninguém. Então, assim, eles têm que ter esse cuidado. E normalmente eles têm. E aí só que a gente vê muitas atrocidades. Porque as pessoas que não interpretam como indivíduos, sujeitos de direitos, acabam descontando neles. Né? Esses preconceitos, essa discriminação. E a gente já teve episódios, e tem vários registrados, de agressões contra eles. Então, a gente pensa que Pitangui é um município pequeno, que não tem essa situação. Tem sim. Mas a diferença é que a gente tem pessoas em situação de rua. Por quê? Eu não quero ficar lá na minha família, eu não quero morar com a minha esposa, eu não quero ter devendo favor pro meu irmão, eu não quero ficar nessa situação. Eu vou lá a hora que eu quero tomar um banho, a hora que eu quero ter comida, se eu quiser. Então, desculpe interromper a senhora, mas então existe uma diferença entre o morador de rua e a pessoa em situação de rua. Que bacana. Sim, porque o morador, ele faz daquilo ali a sua permanência. Ele não tem outra condição, ele não tem para onde correr. Tipo assim, ele tem até família, assim, mas mora em outro estado, mora em outro país, muitos já morreram. Então, assim, ele não tem realmente nenhum vínculo familiar que faça ele ser acolhido. E aí eles permanecem nessa situação como sendo a única situação que eles possam viver. Entende? Agora, a pessoa em situação de rua, não. Ela escolheu passar uns dias assim. Ou não, algumas horas. E a gente, em Pitangui, principalmente, é o que mais acontece. Todas as pessoas que a gente vê circulando na cidade não são moradores em situação de rua. Então, eu posso afirmar que morador em situação de rua aqui a gente tem 2.
2, que é sim. diferente dos 20 e poucos números que a gente tem aí de pessoas que estão mesmo ficando em rua. Ou seja, comparado isso com o número de população de Pitangui, É menos de 1%. Não é? Bem menos de 1%. Então, isso realmente é preocupante? É, porque a gente tem que cuidar para que esse número não se alastre. Por que que isso não aumentou? Porque existe uma política pública atuante, existe um poder da Polícia Militar atuante. Então, assim, sempre que a gente vê um cidadão nessa condição, todos nós já somos acionados, identificamos a vítima ou o indivíduo, já entendemos aquele quadro todo e já buscamos uma solução. Às vezes já ficaram em clínicas de internação, né, para tratamento de álcool e drogas e outras drogas, e aí eles decidem sair. Eles querem evadir da clínica que eles estão. E onde que eles param aqui. Porque a gente tem na proximidade outras clínicas, né, nesse intuito. Então, o que eles escolhem? Eu não quero voltar para minha família. Eu quero ficar na rua. Aí começam a ficar nas cidades mais próximas. Aí tem toda uma atuação para ver se querem realmente que só está com dificuldade de transporte ou não, que realmente não quer ir para aquele familiar, mas quer ir para outro. Então, é disponibilizar essas articulações, fazer esses contatos com as pessoas. Então, aí as pessoas veem esse acúmulo de pessoas na rua e falam assim, mas ninguém está fazendo nada. Mas estão. Porque demanda uma ligação, demanda a espera de alguém vir, um carro. Porque não é tudo tão fácil, né? Que a gente faz verdade. assim e surge, né, a solução. Então, tem todo esse acompanhamento. Às vezes, aquela pessoa que dormiu aqui na cidade, tem muitos que ficam na rodoviária nossa aqui, né? E é comum também esse local. Ele já foi assistido, ele já foi identificado, ele tem todo um trabalho por trás dele e amanhã, por exemplo, é a partida. Ou hoje mesmo está agendado para a tarde, entende? Então, assim, não é que eles estão ali abandonados, jogados, já está sendo feito todo esse acompanhamento, sim. Doutora Nayara, Tenente Luiz, que conversa interessante que nos traz luz ao assunto. Porque a concepção popular, existe gente bondosa. Cidade de Pitangui é a cidade do povo de coração bom. O povo amoroso. E às vezes a pessoa acha que está ajudando com seus 50 centavos, 25 centavos, só notinha de R$2, mas na verdade está financiando, vamos dizer assim, esse problema de uma certa... Está alimentando e às vezes até trazendo, promovendo que isso perpetue, não é verdade? A doutora Nayara, Isaías, levantou uma situação ali que, né, que eu já presenciei esse tipo de situação aí. Muitas vezes o comerciante ali se sente incomodado. Às vezes o indivíduo ali não tomou banho, né, não está trajando vestes adequadas ali e fica ali na frente do comércio dele ali pedindo esmolas. E aquilo ali atrapalha o andamento ali da rotina do comércio. Só que esse mesmo comerciante que às vezes está reclamando desse cidadão aí, é o que está utilizando a mão de obra ali daquele cidadão ali, momentânea ali, um serviço de chapa. Muitas vezes nem faz uma troca do serviço dele por dinheiro, mas até mesmo por bebidas. Nós já tivemos denúncias nesse sentido. Nossa. Nesse sentido. Então, assim, quando está incomodando, o comerciante reclama. 190. Chama a polícia. Ou CRES. Mas quando está beneficiando ele, aí está tranquilo. Então, nós temos aqui nossa rede de comerciantes protegidos. A gente sempre está ali divulgando ali dicas de segurança, e não só de segurança pública em si, mas também de desordens sociais, comunitárias. Nesse sentido aí também, a gente já conversamos com os comerciantes para não fazer esse tipo de troca de trabalho, para a população também, não dar esmola, não dar comida, para não fomentar esses sistemas aí, não dar o peixe. Vamos ensiná-los a pescar, vamos dar condições para eles saírem daquela situação. Se pensar, tenente, é até, vamos dizer assim, maldoso trocar um tipo de serviço, por exemplo, a descarga de um caminhão por um latinho de cerveja. Eu acho que... Já tivemos denúncias, né? Várias denúncias nesse sentido aí. Então, assim, não acredito que seja na totalidade. Sim. Os comerciantes aqui, em sua grande maioria, 99,9%, grandes profissionais aí, empreendedores, parceiros da Polícia Militar, parceiros da sociedade, mas acaba que sempre tem um ou outro ali que quer oferir uma vantagem, e é aquele que está reclamando também daquela condição da situação. E depois a culpa é da polícia. Isso. Do poder público. Ou do poder público. O poder público tem sua parcela assim, de responsabilidade. Jamais vamos nos eximir, nós como representantes de cada instituição. Sim. Estaremos sempre prontos aí para servir, proteger, atuar.
mas também os órgãos públicos fazem parte da sociedade também. Né? Estão incluídos dentro da sociedade, que é um todo. Então, todos têm sua parcela de responsabilidade. A própria Constituição fala lá que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todos têm que ter sua parcela e têm que ter sua consciência também. Bacana demais. E os órgãos públicos, me corrija se eu estiver errado, Nayara, doutora Nayara, tem psicólogos, médicos à disposição, não é isso? Um local de atendimento a esses moradores que fornece comida ou não? Como é que funciona? Sim, em Pitangui, eu posso descrever que existe o CREAS como Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que ele é voltado para a violação de direitos, que é onde está inserido a abordagem com os moradores em situação de rua. Na verdade, essa abordagem ela é tratada como uma abordagem social e demanda uma equipe especializada. Mas como o nosso município é de pequeno porte 2, que é assim que a nomenclatura, a gente não tem suporte para atender essa demanda de forma especializada. Então, eles aproveitam, né, e podem também, nesse município, tanto que em outros municípios que não existe nem a demanda de CREAS, que não existe o órgão, pode ser colocado CRAS. Né? Então, assim, tem várias diferenciações para essa forma de atuação. Mas dentro da equipe CREAS tem, sim, psicólogo, assistente social e advogado. Olha, interessante. Isso. Então, todas as orientações técnicas a gente pode disponibilizar para esses moradores em situação de rua. Agora, fazer aquele acompanhamento clínico de um psicólogo, por exemplo, não vai ser no CREAS. Aí já é na saúde. E na saúde tem, sim, um psicólogo do município. Ah, mas tem uma fila imensa, tem várias pessoas que necessitam disso, a demanda supre, né? Quem pode disponibilizar? Infelizmente, é uma fila. Mas existe, sim, a disponibilização de psicólogo na saúde. E aí a gente cadastra os moradores em situação de rua em algum PSF. Normalmente o do centro, para ficar mais fácil. Quando é do centro, quando é no Lavrado, quando é do Chapadão, etc. A gente vai fazendo essas distinções e coloca os moradores para ter acesso a atendimento médico, fazer todos os exames necessários, identificação de todas as doenças. Então, assim, a condução para internação em hospital para tratamento clínico, não estou nem falando tratamento do vício, né, que seja em clínicas especializadas. Estamos falando em hospital mesmo, direito à saúde. Não lhe é negado, é sempre oferecido de acordo com a demanda que o indivíduo apresenta. Agora, ele quer ir? Depende muito. Então, assim, se eles aceitam a condução, sempre é feita. Agora, eles não querem, igual a gente também no município de Pitangui tem um restaurante popular. Para conseguir o fornecimento de refeição, é necessário todos os preenchimentos requisitos. O primeiro deles é o cadastro único, que é uma obrigação de todos os moradores de situação de rua estarem cadastrados nessa condição. Mas eles, às vezes, não portam nem documento. Aí, o primeiro passo é fazer todos os documentos. Ah, depois do documento, eu não quero. Já tivemos situação de morador que nem aceitou fazer o documento. Nossa. Então, assim, eles querem se manter totalmente no anonimato. E aí a gente vai chamar ele de quê? Ele não aceita, às vezes, nem contar o próprio nome. Então, assim, é uma criação de vínculo inicial. Primeiro, o técnico precisa introduzir, se apresentar, aceitar, ele aceitar a nossa presença. Então, assim, vários viram o rosto, não querem a nossa... Aí vai falar assim, tá vendo? Não tem como mexer com esse tipo de gente. Uhum. Não é assim, gente. Não é assim. Aquelas pessoas que são sempre sistemáticas, ignorantes, tem vários tipos de personalidade. Tem que ter todo um manejo. E é por isso os técnicos que são especializados na atuação vão exercer da forma que precisa. E aí, ao conseguir isso, a gente pode oferecer, sim, o fornecimento da saúde através da Secretaria de Saúde, sejam exames, consultas, internações em hospital. Pode fornecer o CAPS, que é onde tem o tratamento para doenças mentais e outras drogas aqui no município. O nosso CAPS 1 não tem essa especialidade, mas acaba tendo porque não consegue ter também a modalidade para inserir o outro especializado em outras drogas. Então, a gente trata aqui doenças mentais e o vício em outras drogas.
Bacana, então a gente já tem isso em Pitangui? Temos bacana. sim. E assim, a gente pode olhar que a gente é referência para muitos municípios. Olha. A gente pode não ser para referência em municípios de grande porte, porque eles têm outra equipe, Sim. outra forma de trabalhar. Mas para municípios semelhantes ao nosso, o Restaurante Popular, por exemplo, já foi visitado várias vezes para conhecimento da estrutura, da forma de trabalhar. Então, assim, parece, Pitangui é desse jeito, ninguém merece, não tá bom, não, e não sei o que, mas está. E isso aqui, a nível nacional, é referência, sim. Quem está na área, e quem aprofunda e quem avalia, tem defeitos? Tem. Muita coisa a ser ajustada, como qualquer outro lugar. Mas, assim, a gente já tem uma especialização, uma atuação muito abrangente, muito atuante. Então, o restaurante popular é esse também outro serviço que a gente pode disponibilizar, que são as refeições, né? É o almoço, não tem a janta. Mas é um almoço tão reforçado, não sei se vocês já conheceram a marmita do restaurante popular, mas ela vem bem preenchida. Então, assim, para eles que talvez ficam com muita fome, não seja tanto, mas dá para sustentar, sabe? É bem interessante. Esse trabalho do Vila Vídeos, esse podcast, ele é tão informativo e tão interessante porque hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, do conhecimento, mas ainda há muito fake news, há muita desinformação. Por exemplo, olha que informações maravilhosas vocês estão trazendo para a gente e que muitos pitanguienses não conhecem, que a Polícia Militar faz esse trabalho, que existem órgãos públicos fazendo esse trabalho e, muitas das vezes, sustentando esse vício, por assim dizer, social. E o que eu gostaria de destacar, que eu até ia falar no início, o próprio município já fez uma campanha de não dê esmolas. E, assim, lógico que existem outras opiniões que vão contra a esse tipo de campanha, porque, assim, eu não posso impedir o outro de querer ser solidário. Jamais. Mas não é uma imposição, é uma sugestão. E a campanha está aí com esse intuito muito mais educativo e conscientizador do que punitivo ou impositivo. Então, o que a gente espera? Que a sociedade compreenda que o esmola, justamente a palavra esmola, é você dar ao outro aquilo que às vezes te resta, aquilo que não te faz falta. Então, assim, o outro não precisa desse mínimo, né? Sim. O que ele precisa? Ter uma casa, uma roupa, um banho quentinho, né? Dignidade. Dignidade. Não é mesmo? O que a gente também quer pra gente. Então, por que você oferece pro outro esse mínimo e acha que tá bom? Hoje eu fiz minha caridade do dia. Ajudei um indivíduo na rua. O que você fez? Comprei uma banana e dei ele. E ele vai viver como? E Polícia Militar, né? O próprio nome fala PM, né? Pai e mãe de todos, né? A gente tá no dia a dia aí, durante o patrulhamento aí, a gente tem contato com os vários ramos sociais aí, dos comerciantes, Sim. empresários, etc. E aqui, graças a Deus, que a gente percebe aqui no município, que diferentemente de outros locais, a gente vê que tem oportunidade de trabalho aqui. Vários empresários aí reclamando, diferente de outras realidades de grandes centros, que está precisando de mão de obra. Sim, verdade. Então, se essas pessoas quiserem, elas terão oportunidades de mudar esse quadro social, porque aqui tem oportunidade. Aqui tem essa oportunidade no ramo aí do cigarro de palha, né, que é bem forte na região, tem siderurgia, o próprio comércio em si, a rede de supermercados, sempre estão aí disponibilizando oportunidades. Então, ao invés de dar esmola, por que não tentar captar aquele morador para ser um colaborador? Verdade. E interessante, Tenente, eu tive acesso ao Pablo Almeida, que é assessor do Nicolas Ferreira, e ele contando que em Belo Horizonte as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, têm esse hábito de levar comida às madrugadas para os moradores de rua. E ele, acompanhando um desses projetos sociais, ele se espantou com a realidade, que às vezes havia moradores que falavam assim, não, hoje eu não quero comer macarrão não, porque daqui a pouquinho vai chegar a turma de tal igreja, eles vão trazer feijoada. Então, eles ficam até escolhendo, porque acaba que essa caridade fomenta que os moradores de rua continuem na situação que estão. Assim, talvez o tenente vai saber falar melhor que eu, mas existe sim uma, vamos dizer, não é uma associação, mas pode dizer, uma associação de moradores em situação de rua. Existe o líder.
A gente já teve na Sério? presença de Pitangui pessoas que vieram de outros municípios, que a gente gosta de falar entre a gente, que aqui às vezes é até um remanso. E vem gente de todo lugar do país. Então, assim, Como acaba é que acha chegando. Pitangui? Não sei como. Faço essa mesma pergunta. E aí, eu chegar aqui, eles falam: vocês não podem aceitar isso do jeito que tá, não. Vocês têm que fazer, isso aqui é de vocês, esse lugar tem que ser só de vocês, algo assim. Então, assim, existem regras e leis entre eles. Então, isso aí a gente não visualiza em Pitangui com muita força. Mas, assim, a gente vê já que tem pontos estratégicos e sempre característicos deles. Olha. A gente pode passar determinados horários que a gente sempre vai encontrar. Às vezes os mesmos, às vezes outros. Mas são lugares bem mais tradicionais de encontrar esse tipo de pessoa. Em outros municípios, realmente é regra. Aquele lugar só é daqueles moradores. Nossa. Então, assim, aqui você não pode roubar. Aqui você não pode aceitar a refeição daquele outro, porque senão o outro não vem. Aqui você não pega cobertor de fulano de tal. Então, assim, sabe aquelas leis e regras impositivas dentro de prisões, por exemplo? Vamos comparar. Eles são muito organizados. Mas, assim, o que é bom é que não é tanto organizado para o crime. Pode até ser, né? Que aí é o que eu falei que o Terence pode ajudar a gente melhor. Mas não é essa visão que a gente quer ter. Eles se organizam para maneira de que, como a comida vai chegar, para eles não terem a sustentação, ou seja, a manutenção daquela situação. Eles não querem polícia incomodando eles. Eles não querem poder público atrás deles. Eles não querem cidadão ajudando. Eles querem continuar naquela condição. Então, para aquela condição continuar, hoje é dia de ficar sem banho. Hoje, não. Hoje eu quero comer daquela padaria. Então, eu vou pedir aquele indivíduo para me dar. Entende? Então, assim, eles são muito bem articulados. Às vezes, sim, a gente vai encontrar as piores, né, condições de pessoa, sem dignidade nenhuma. Mas, como toda situação, profissão e etc., existem aqueles que se especializam na condição em que estão. E eles têm, sim, diante do quadro, diante da história, eles já têm muita experiência. Então, assim, eles rodam mesmo muitos quilômetros para viver. Aí eu tô pensando aqui, enquanto a senhora fala, gente, um líder de moradores de rua criando regras e princípios e normas, gente, E muitos são conhecedores da norma mesmo, do direito em si ali, até muitas vezes mais até do que o cidadão ali que tem uma condição de vida melhor ali, sabem mesmo ali a legislação, Constituição, Olha. Código Penal, Código de Processo Penal. É perigoso, então, numa abordagem, o senhor se deparar com alguém e falar: olha só, a lei diz isso, o Código Penal diz Várias vezes. Várias Olha. vezes. Por isso que a nossa atuação é sempre pautada na legalidade. Sim. Isso da legalidade, porque é de conhecimento de todos aí, né? As normas de direito aí, é de conhecimento de todos. Agora, a situação que chama atenção, quando a doutora Nayara faz a distinção entre moradores de ruas e morador em situação de rua. E pessoa. Pessoa em situação de rua, né? A gente percebe que nas nossas condições, prisões, vamos falar assim, prisões, aqueles que são da cidade, que são pessoas em situação de rua, não tendem muito a delinquir, não. Exato. Eles ficam sim. mais nessa situação aí de pedinte mesmo, nessa situação de incomodar a sociedade ali, de ficar pedindo, etc. Ocupando locais ali que é de acesso, que teria que ser de acesso de todos, eles ficam meio que privatizando ali para eles. Agora, aqueles de fora, que muitas vezes ali estavam em situação de internação nas clínicas próximas aqui, que muitas vezes são usuários de drogas, etc. ali, é os que tendem mais a estar delinquindo, cometendo os pequenos furtos aí, Sim. né, arrombamentos, etc. Na maioria das nossas prisões e condições são esses moradores mesmo em situação de rua, e não aqueles que são da cidade ali, que estão só na situação de rua. Assim, às vezes é difícil ver essa distinção, sabe? Nesse senso comum aí, a gente fazer. Até nós, enquanto técnicos, precisamos fazer todo um conhecimento do quadro. Porque o morador, em algumas situações, não envolvem crimes. Porque eles querem aquela condição. É o que eu falei, eles vão sustentar aquela condição, então eles não querem ninguém atrás deles. Polícia, poder público, cidadão, nada. Eles querem criar um vínculo com aquele que doa. E quer ficar né? ali.
naquela condição. Mas, às vezes, eles são moradores cada época de um município. Então, sim. eles podem vir a ser moradores muitos anos já. E o que eles falam? Em cada lugar que eu for, ninguém me conhece, ninguém sabe nada, eu faço o que eu quiser. E aí entra nesse quadro. É quando eles envolvem em situação criminosa mesmo e não estão nem aí com a atuação policial. Porque eles já sabem até quando a atuação policial vai levar a condução à prisão. Ou Entendi. não, eles vão ser liberados. Vai ser só um termo circunstanciado e eles estão preocupados com o nome? Não, Nem não estão. sempre. Nem sempre não se importa. E aí me surgiu uma dúvida aqui, tenente. Na sua profissão, quando o indivíduo, um desses moradores, começa a cometer vários pequenos furtos e começa a perturbar a paz, começa a incomodar os comerciantes, e quando é que a polícia pode fazer alguma coisa? Porque, como a doutora acabou de falar, não é só chegando e abordando e levando e prendendo, não é assim. Quando é que a força policial pode, de fato, fazer alguma coisa? É número de denúncias? Como que funciona? O policiamento ele é lançado. O policiamento ele não é lançado de forma aleatória. Tem Sim. todo um estudo mensal ali, quinzenal, do emprego do policiamento. O recurso humano ele é empregado ali, geralmente nas manchas criminais. O município é dividido em bairros ali, a mancha criminal ela é dinâmica, o crime ele é dinâmico. Quando está tendo uma situação em certo local, no bairro X, você começa a saturar aquele bairro ali, efetuar prisões ali, o crime migra. Sim. O crime migra. Então, a gente atua tanto com policiamento orientado para o problema, através de análises estatísticas e qualitativas, quanto em situações também, Isaías, de flagrante. Durante o patrulhamento ali, o policial detectou aquela situação ali. A pessoa está cometendo um crime contra a invenção, ele vai estar atuando, quanto também através do nosso 181, que é importante a gente estar sempre trazendo esse número para a sociedade. Nós temos 2 portas de entrada na Polícia Militar. O 190, que é um telefone emergencial, que a situação está acontecendo no momento ali. Né? O socorro, o cidadão liga 190. Agora o cidadão percebeu ali que está tendo uma situação em atitude suspeita ali. É uma movimentação estranha ali, parecendo ser uma comercialização de drogas, né? Aquele cidadão ali, o pessoal tá vendo ele fazendo forçamento de portas, de residência, de comércio. Aí, se for uma situação de flagrante, ele liga 190. Agora, se for uma suspeição, ele liga no 181, que é o disque denúncia, resguardar o sigilo ali do denunciante. Aí a Polícia Militar vai atuar tanto em situações de flagrante, quanto em situações de acompanhamentos aí também via 181. Então, vai diversificada a atuação. Ela pode ser de iniciativa, que a gente fala, quando o policial militar está no patrulhamento e depara com a situação. Pode ser via acionamento emergencial também, ou via denúncia, que é um trabalho mais de acompanhamento. Sim, então, por exemplo, se o mesmo indivíduo que é morador de rua, ele tem muitas denúncias ali no 181, então aí já se cria um histórico dele. Sim, então, aí ele vai ser acompanhado ali. Nós temos nosso serviço de inteligência da Polícia Militar também, né? A nossa pasta da inteligência. As guarnições vão estar levantando mais informações, subsídios ali para atuação, vendo se realmente há uma situação de fundada suspeita. Então, pode ser numa situação de acompanhamento ou pode ser numa situação de flagrante ali mesmo, de iniciativa durante o patrulhamento. E é nesse número, normalmente, que as informações também são conjugadas com a atuação de outros órgãos, né, tenente? A gente também, enquanto CREAS, enquanto CRAS, enquanto Ministério Público, pode também fazer todas as interferências necessárias, porque, às vezes, eles estão acompanhando pela equipe de inteligência, mas já saiu o pedido da prisão pelo Ministério Público, porque chegou tanta denúncia, tanta reclamação, tanta atuação, fez relatório, fez outras intervenções que já foi fundamento suficiente para pedir a prisão. Então, eles só vão executar nessa situação. Mas não, o 190 não. Aí já é de atuação imediata da Polícia Militar, que a gente não intervém, nem Ministério Público. Aí já é o contrário, é eles que levam a informação para os demais órgãos. Agora, o 181 também pode chegar à Polícia Militar. Sim. Né? E é bom essa distinção, né, doutora Nayara? Porque senão até sobrecarrega o 190, porque as pessoas às vezes não sabem. Não, e eles não sabem. Esse conhecimento, né, da diferença. Sim, o 190 é um emergencial. Está acontecendo aquela situação ali emergencial no momento, situação de flagrante, né? Já o 181 é uma movimentação estranha ali, suspeição,
tem um indicador que está acontecendo algo ali, que pode estar ocorrendo uma situação de crime, mas ainda o cidadão não tem aquela certeza, ele está vendo a movimentação de pessoas, de veículos, em atitude suspeita ali, aí ele vai estar passando para a Polícia Militar, características, veículos utilizados, o horário que está tendo essa movimentação, para ter a Polícia Militar fazer um acompanhamento, certificar que realmente está tendo alguma delinquência ali para poder estar atuando. Então, o patrulhamento, né, do policiamento, nem vai ser só... o carro a viatura tá passando aqui na rua, tá vendo o quê? Tá fazendo o quê? Não tem nada aqui, ninguém sabe. Entende? Então, é realmente um trabalho muito atento, né, para cada situação. E por que eu frisei essa importância? Porque a gente vê muita reclamação. Eu tô chamando a Polícia Militar e eles não vêm. Eles nunca podem atender. Eu tô chamando o 190. Tá acontecendo? Será que tá mesmo? Então, assim, às vezes eles julgam muito que a Polícia Militar não faz nada. E a gente fica preocupado porque existem, sim, efetivo. Hoje a gente sabe que não é no número que atende toda a demanda. Isso é uma realidade nacional. A gente não tem que questionar isso diretamente. Não cabe a nós. Mas também os veículos disponibilizados. Então, vários outros crimes acontecendo. Tem um crime mais grave, por isso o meu não tem que ser atendido. Infelizmente, em alguns momentos, sim. Um crime de homicídio e uma lesão corporal leve, qual que vai ser atendido primeiro? Né, não só na Polícia Militar, a gente vê isso aí na saúde também, né? Sim, exatamente, podemos Você tem lá a cor amarela, verde e vermelho, né? O paciente passa por uma triagem. Isso. O 190 ali é uma triagem, Isaías. Aportou ali X chamadas ali, né? Uma chamada ali está lidando com a situação de uma tentativa de homicídio, digamos, um roubo em andamento ali, é um bem jurídico, mas todo bem jurídico tutelado é importante. Sim. Patrimônio, vida, etc. Só que entre um patrimônio e a vida é o bem maior. Qual que vai ser atendido primeiro? Muitas vezes o cidadão não entende isso aí, ele quer um atendimento imediato. E merece. O cidadão merece a melhor prestação de serviço e a voga da Polícia Militar é essa, prestar um serviço de qualidade. Os militares estão sempre passando por aperfeiçoamentos, por treinamentos, para prestar o melhor serviço. Só que a demanda eu imagino que o trabalho de vocês não deve ser nada fácil, porque tem aquele tipo de pessoa, de cidadão que, diante de um fato, vamos dizer assim, um pequeno furto, por parte de algum morador de rua. O policial chega ali, a corporação chega e, às vezes, na hora do vamos ver, de registrar a queixa e tal, não quer fazer, não quer se comprometer, ou seja, o trabalho de vocês... dificuldade. Essa é uma situação que eu já trabalhei nas reuniões aí com os comerciantes da nossa rede. É uma das situações que eu falei que o morador... Não vou falar o morador de rua, não. Qualquer pessoa que está delinquindo ali, para surtir um efeito ali, digamos, imediato ali, tem que haver uma responsabilização. E alguns tipos de delitos, vamos falar delitos é o gênero, né? Sim. Aí você tem o crime e a contravenção ali, que são as espécies dentro do gênero delito. Alguns tipos de delitos que têm penas, vamos falar aí na Lei 9.099, que são os crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles com penas menor ou igual a 2 anos. Muitas vezes exige ali uma representação por parte da vítima. Então, muitas vezes, o solicitante ali, ele quer uma atuação do Polícia Militar, a Polícia Militar chega, faz a prisão em flagrante, mas para haver uma responsabilização, exige-se que a vítima acompanhe, assine aquele termo. Aí o cidadão não quer ir. Ele quer que a polícia atue, mas ele não quer dar a parcela de contribuição dele, que é o que? Autorizar o Estado a responsabilizar aquele indivíduo ali. Não, eu chamei vocês aqui só para dar um susto. Não vai funcionar, né? Não é assim. A gente trabalha por cima da legalidade, tem todo um trâmite, um protocolo, entendeu? Então, nesse sentido, a gente orienta a sociedade nesse sentido. Acione, mas acione sabendo do procedimento, vá até o fim, até mesmo para desmotivar o ciclo do crime. Exatamente, porque senão aquele que comete crime falar assim, a polícia veio que não aconteceu nada, porque não quiser registrar então, vou fazer de novo, vou continuar fazer. Ali ameaçando, constrangendo aquela pessoa ali a me dar uma esmola, nesse sentido, porque a própria vítima ali não
não autoriza o Estado ali a fazer o trâmite ali de responsabilização. E é essa a nossa maior dificuldade mesmo, de um modo geral. Porque aí eles falam e sustentam que aquela pessoa em situação de rua ou independente, às vezes muito aqueles usuários de drogas que estão precisando de uma internação também, às vezes o núcleo familiar prefere proteger achando que está cuidando. E não querem registrar boletim de ocorrência. Aí ele ameaçou a família, ele agrediu, ele já furtou no vizinho, mas não. Aí a família prefere ir suprir aquele dano e pronto, já está resolvido o problema. E não tá. Ele só está crescendo. É como diz o ditado popular, é como que empurrar o problema com a barriga, não é isso? Mais ou menos. Só que a gente entende os vários fatores que influenciam aquele familiar a agir dessa forma também. Então, assim, a gente não pode ir muito no 880. Mas o que a gente vê? Que eles exigem uma postura, seja do poder público, seja da polícia militar, para garantir essa segurança pública. Mas o primeiro passo tem que ser dado. E Sim. qual que é ele? O acionamento. O acionamento tem que ter o registro. Seja na polícia militar ou seja enquanto nosso atendimento. A gente vai fazer o atendimento, a pessoa, não, eu queria que vocês só fossem lá ver como é que é a situação. Vocês vão conseguir. Aí a gente fala, precisa da consulta tal, no dia tal, no horário tal. Você vai conseguir levá-lo? Não, aí é com vocês. Eu não dou conta de levar ele, não. Eu não sei fazer isso, ele não aceita nada que eu falo, ele não faz nada do que eu peço. Eu falei assim, então vamos tentar uma internação compulsória, uma condução, remoção compulsória, né? Contra a vontade dele. Não, eu não sei fazer isso, não quero polícia aqui na porta da minha casa, não. Gente, o que a gente mais escuta. Aí fica complicado. Aí não tem como agir. E assim, quando eu falei usuários, né, de drogas, existem sim esses moradores de situação de rua, mas o quê? O trabalho é diferente. Porque para comprovar que um indivíduo, enquanto tem família, é acompanhado pelo seu núcleo familiar, está precisando de uma atenção especial, por essa atenção especial eu digo, esse cuidado contra a sua vontade, ele tem que ser todo baseado no acompanhamento. Já fez, sim, os atendimentos, já demonstrou que ele não aceita, que ele é resistente, que ele está causando risco para si e para terceiros. Então, vamos trabalhar contra a vontade dele. Agora, então, não tem jeito. Existe essa possibilidade, então... Não, exige e ela é extremamente necessária. Isso aí, se você descumprir esse protocolo, você está indo contra a dignidade humana daquele indivíduo. Então, é por isso que os moradores de situação de rua e todas as pessoas de situação de rua ou qualquer outro indivíduo é respeitado como sujeito de direito. Eu não posso ver você agredindo, batendo, matando, fazendo o que for e falar assim, você tem que ser internado, porque você está com problema de saúde. O indivíduo escolhe tratar a sua saúde ou não. Sim. No último caso, então, que é a condução... Aí comprovou que ele ofereceu risco para si e para terceiros e ele não tem resistência ou às vezes ele não tem condição mental para identificar aquele dano que ele está causando para ele, para terceiros, que a gente trabalha nessa internação contra a vontade dele. Chama ou remoção compulsória, que é a condução dele para uma consulta, para uma internação, ou exatamente a internação compulsória, que vai direto para uma clínica ou uma instituição que o receba. Por isso, a doutora Nayara ressaltou aí a importância de estar fazendo os registros. Sim. Mesmo que em algumas situações não seja ali crime ou contravenção, um registro de uma desordem social ali, digamos assim, vamos formalizar aquelas situações reiteradas para dar também subsídios para que o Ministério Público, né, representante do povo, o Ministério Público, fiscal da lei, e o Judiciário possa estar chancelando. Sim. E esse registro que o senhor diz é a famosa prestar queixas, é isso mesmo? Isso, é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência simplificado ali, fica um registro interno da Polícia Militar ali, que é um documento oficial. Sim. Que, se o CREAS, o Ministério Público Judiciário, requisitar a Polícia Militar ali, a formalização, materialidade daquela condição daquele indivíduo ali, para uma possível aí, internação compulsória, vai ter subsídios para que possa ter uma manifestação do Ministério Público, Judiciário, porque eles também trabalham dentro do limite da lei. Todo órgão público trabalha dentro do limite da lei. Então, para conseguir ter subsídios, tem que ter essa formalização. Por isso que o cidadão despreza, isso aqui não dá nada, não vou registrar, não. Mas é importante o registro nesse sentido. E às vezes a gente tem o registro, mas a pessoa não tem acesso. Então, a gente consegue fazer essa busca. Então, assim, a gente depende do cidadão mesmo, para registrar.
Porque o restante, então tá lá na polícia, nem sei como que eu fiz isso, quando que foi, não tenho mais nada. A gente não precisa mais da pessoa para contribuir para que essa ação ocorra. A gente vai ter acesso de alguma forma. O poder público, ele vai solicitar a Polícia Militar, por isso esse grande apoio, esse grande suporte entre todos os órgãos da rede, né, que a gente já atua aqui, Pitangui, então é muito mais forte essa relação, a gente sempre tem esse bom resultado, esse resultado positivo. Então, sempre esses indivíduos que estão oferecendo esse risco, a gente consegue fazer todo esse lastro do histórico dele. Então, a gente até percebe que ele está se envolvendo só em ameaças. Às vezes, se envolvendo só em agressões, roubos. Então, assim, a gente já sabe como que tem que agir. Não, esse aqui é só prisão. Esse aqui não adianta a gente ficar fazendo só atendimento, levando só para consulta, levando só para atendimento. Vai ter que ter isso também. Tem que ter todo o oferecimento. Mas a solução é quase como se fosse uma dose de ataque. O que vai acontecer agora para resolver um pouco, para dar esse start na solução dele? É levar o trabalho, a influência, o trabalho, para ter conhecimento do poder público, do Ministério Público, para ele manifestar pela prisão. Ou seja, então esse registro ele é fundamental, uma ferramenta importantíssima, não é? Então é a comunidade trabalhando junto com os órgãos públicos e com a polícia militar para que a coisa realmente funcione e que resolva o problema. Pelo menos minimize. A gente sabe que a gente acabar não vai acabar, não é? Mas pelo menos minimizar. Eu tô aqui para falar com o senhor que 99% aí de toda decisão judicial aí, a primeira peça de engrenagem, de entrada, é o boletim de ocorrência. Olha. A maioria, né, doutora? Só que acompanha aí, já está litigando há vários anos aí. 99% a peça inicial de toda a engrenagem do processo, com uma sentença ali, né, que é o último despacho judicial ali, começa com um boletim de ocorrência. Sem sombra de dúvida. Porque se for para uma atuação, igual eu estou falando assim, para um acompanhamento clínico, oferecimento de garantias, né, que é manter a saúde, a educação, a profissionalização de um indivíduo, não necessariamente, tem que ser só um atendimento. Mas quem precisa, que está com essas deficiências, normalmente por quê? Porque já se envolveu em outras situações que precisam de uma atenção especial e até mesmo criminosas. Então, não tem como dar uma resposta para aquele problema, seja para a família, seja para a sociedade, que a gente não visualizar todo aquele quadro completo. Então, uma das grandes perguntas, ele já tem registro na polícia? Algum boletim de ocorrência foi feito? Não, nunca teve. A família não ignora, protege quando tem família. Ou seja, perante o sistema legal, então esse indivíduo está tranquilo. Tranquilo. Por mais que tenha um histórico, mas o histórico eu falo assim, de ações delinquentes, mas perante a lei. E o que pode ser feito? Quase nada. Aí a pessoa fala assim, não, ele tinha que estar preso, esse aí já tinha que estar na cadeia há muitos anos. Isso aí já tinha que estar lá apodrecendo, que é o que a gente sempre escuta. Infelizmente. Gente, né? não dá. Ele tem uma ficha limpíssima. E não tem como fazer nenhuma providência quanto a isso. A gente pode, sim, oferecer aos atendimentos aos demais órgãos. Mas prisão não é o caso. Então, aí fala, mas ele só me perturbou hoje, ele ficou gritando lá no meu portão, ele quebrou uma maçaneta, vamos dizer assim. Você chamou a polícia? Não, eu chamo a polícia, ela não vem. Vai na Polícia Civil no outro dia. Tem horário para registrar boletim de ocorrência, porque realmente, devido ao efetivo... Agenda. Uhum. Vai lá, você não hoje vai nós temos até a delegacia virtual hoje. É o que eu ia perguntar, não é? Essas naturezas, digamos aí, mais simples dano, extravio de documentos, entre outras naturezas lá, você consegue fazer até pela delegacia virtual. Olha que bacana, que facilidade. E hoje o acesso à delegacia virtual é até pelo celular. Então, assim, às vezes realmente tem gente que não tem acesso ao celular. É raro, mas existe. Então, assim, a gente entende da dificuldade, mas aí os órgãos públicos estão lá, o CRES, inclusive, principalmente o CRAS. Quando é vulnerabilidade social, acho que é bom destacar isso aqui, é com o CRAS. Sim. Então, essa falta de condição, de acesso à educação e outras condições, o CRAS pode oferecer todos esses subsídios. O CREA já é mais para violação de direitos, ele é específico da violação de direitos. Então, quando a notícia vem, essa dificuldade de procurar polícia civil, dificuldade de procurar polícia militar, você pode pedir orientação dos técnicos. Eu não quero ir sozinha, eu tenho medo, eu não sei como que faz, eu não sei com quem converso.
Entendi. A gente está disponível para informar. Mas, não, nem sabe. Já atendemos várias pessoas que a gente nem sabiam da existência desses órgãos. E aí a gente vê, igual, violência doméstica, que é um outro ponto também muito importante, né? Que hoje tem se dado toda essa atenção e é necessário. As vítimas da violência doméstica podem ser assistidas pelos órgãos. E elas não sabem. Olha. E normalmente, quando entram em contato com elas recusam o atendimento. Porque elas acham que assim, pra que ela tá me procurando? Só porque eu procurei o fora agora, eles vão ter que vir atrás de mim. Então, assim, tem esse problema. E a mesma coisa a gente vê com esses moradores de situação de rua. Para garantir a segurança pública, a gente vai fazer o acompanhamento. A gente vai estar ali todos os dias batendo na porta, tanto que as abordagens sociais têm que ser feitas diariamente. Igual o patrulhamento tá aí 24 horas, as abordagens sociais têm que ser feitas diariamente, para entender, porque a pessoa muda da sua condição da noite pro dia. Sim, né? sim. Então, assim, ele tá saudável hoje, amanhã já pode acordar precisando de uma internação imediata. Então, assim, é necessário todos os dias realmente fazer essa atuação. Por isso eu disse, hoje ele perturbou, quebrou minha maçaneta, registra. Amanhã ele pode estar furtando seu telefone, registra de novo. No outro dia ele te agrediu. Aí já piorou mais ainda, né? A gente acha que o outro... não vai acontecer nada. Isso foi só uma coisinha. Hoje vai passar, ele estava muito alterado, mas amanhã ele está mais calmo. Tem essa possibilidade? Tem. Mas eu acho que, assim, a gente hoje fechar os olhos para isso é não querer ver a solução do problema. Verdade. Então, assim, você precisa tomar as providências necessárias cada vez do tamanho daquele problema. Hoje vai ser só o registro. Às vezes você nem vai precisar ficar horas parado na delegacia. Pode ser feito pela delegacia virtual. Outros não. Você vai precisar isso fazer na presença do escrivão ou do investigador. Vai ter que ser atendido. A polícia militar vai ter que te conduzir junto com o conduzido. Não precisou de ir com a polícia militar, eu mesmo pude ir lá. Beleza. No outro dia, você já vai ter uma audiência no fórum. Mas eu não quero isso, eu não quero parar no fórum para isso, eu nunca tive no fórum para isso. Nunca me envolvi com isso. Nunca me envolvi, nem conheço. Vai passar a conhecer. Porque a sua situação deixou se envolver nesse quadro. Mas eu sou vítima. Você é vítima e você precisa de uma resposta da sociedade. Porque, do contrário, vamos dizer, se é da sociedade como dos poderes, né? Do contrário, aquele indivíduo não vai praticar só aquele fato. Sim. Ele vai usar outras vítimas ou vai usar a própria vítima em formas mais graves. Então, assim, é necessário, sim, a sociedade. Por que a gente reforça? A gente quer julgar o poder público, a polícia militar, quer julgar o problema para a sociedade. O problema é do cidadão, o problema é do indivíduo. O problema é de todo mundo. Sim. Porque nós, enquanto cidadão, queremos a mesma proteção que a gente está tentando dar para os outros. E você que está exigindo é a mesma que nós estamos tentando manter. Então, assim, se não for esse trabalho conjunto, a mesma coisa é proteção de criança e adolescente, deficiente, idoso, que é o que a gente falou no começo. Grupos vulneráveis são aqueles que mais demandam a nossa atuação. Então quer dizer que o adulto entre 18 e 59 anos não tem proteção? Tem, sim. Todos têm. Só que esses grupos vulneráveis têm legislação específica. Então, toda lei especial vai ser maior que lei geral. O que significa isso? Eles têm grande aparato na legislação nacional, na pátria. E o que a gente precisa? Reforçar que essa atuação vai garantir a atuação e a dignidade tanto dos envolvidos vítimas quanto dos envolvidos agressores ou violadores daquele direito. Ou seja, pensando assim naquele melhor show que vocês foram, aquele assim que ficou inesquecível. Por trás de todo aquele aparato ali, teve alguém que montou o palco, que foi peça-chave, fundamental. Ninguém vê, mas alguém montou o palco. Então, onde eu quero chegar é que, por mais que as pessoas não estão vendo o trabalho, mas tem alguém montando o palco, tem a polícia trabalhando, tem os órgãos públicos trabalhando, a sociedade tem que fazer a parte dela para que o show aconteça. Os próprios indicadores mostram isso aí, como a doutora Nayara disse aí. Um município de 28 mil habitantes, um hall aí de 26, né? Estatisticamente Sim. É quase nada, se a gente for olhar. E a gente pode destacar que eram 34, 32, se eu não me engano. Já teve período de 18, já teve período de 16, 22. Se não tiver esse trabalho diário, contínuo, vira uma bola de neve. Imagino. 50, 100, 200, 250.
Então, pô, se está mantendo nessa taxa aceitável, né, doutora? Exato. Digamos aí, porque o trabalho está sendo contínuo. Está sendo realizado e contínuo, não é? Então, para que a coisa não continue andando no sentido de a gente ver esse acréscimo de pessoas em condição de rua, é isso mesmo? Morador em situação de rua hoje. Morador em situação de rua. Ou pessoa em situação de rua. Ótimo. Primeira coisa é não financiar o negócio, não é isso? Eu dou essa sugestão sempre, sabe? Mas, assim, é muito particular. Eu entendo. E, assim, eu fico meio no pé, porque quando envolve outros princípios, como morais e religiosos, principalmente, igual a gente vê a grande atuação que é da igreja, tanto cristã, de um modo geral, atuando para suprir e tentar minimizar esses danos a essa população, esse tipo de cidadão. O que eles fazem? Eles estão mantendo ou eles estão se solidarizando? Sabe? Então, assim, eles precisam passar fome? Eles têm que passar fome? Ou eles teriam que buscar só o que o poder público fornece também? Então, assim, é muito de cada um essa percepção e essa decisão. Hoje, quando a gente já conhece, trabalha com isso todos os dias, eu vejo uma mãe pedindo um leite, até em rede social, por exemplo, Nayara, você não quer ajudar, você fala. Não é isso. Eu peço para procurar Defensoria Pública, Ministério Público, porque eu sei que aquele fornecimento vai ser contínuo a partir daquela decisão judicial ou daquela decisão num procedimento administrativo. Eu já não falo com ela assim, hoje você vai ganhar, pode ser que você faça uma vaquinha aí, você vai suprir por 12 meses, 10 meses, 2 meses, mas depois vai acabar. E aí você vai continuar pedindo, depender. A gente fala depender, até pode ser questão de orgulho, mas não é isso. Você pode não ter. Do poder público também. Veio uma decisão e depois está em falta e eles não conseguem comprar. Mas aí, se o poder público não consegue comprar, nenhum cidadão vai conseguir, porque está em falta para todo mundo. Sim. Então, assim, o pessoal não enxerga que não é dependendo de favor, que não é o jeitinho brasileiro que vai resolver o problema. O procedimento é cansativo, é talvez burocrático, mas demanda fazê-lo. Eu sei que gosta muito de papel, né? Eu sei que já trabalha com isso há muito tempo. Por isso que você vai. Sabe? Mas não é isso. Sabe? É porque se a gente manter posturas incorretas, sempre esse padrão de solucionar os casos com essas intervenções dessa forma, equivocadas, a gente não vai chegar no resultado esperado. E aí a gente não vai minimizar todos esses problemas. É um controle social dentro da legalidade. Sim. Né? As atuações dos órgãos no sentido, né? Resumindo aí, não financiar para não fomentar, né? Essa condição, não financiar. E também ter aquele senso de cidadão mesmo, de exercer o seu direito ali, de responsabilizar quando aquelas pessoas vierem a delinquir também. Para eles verificarem que eles podem sim ser responsabilizados, que eles não estão no anonimato. Sim. Como são sujeitos de direitos, também são sujeitos de deveres. Então, nesse sentido, não financiar e ter um controle social dentro da legalidade, né? Ninguém pode exacerbar, todos nós somos, como se diz, nivelados pela lei. E é nesse sentido aí, para a gente conseguir controlar, viver pacificamente, buscando ali o bem comum para a coletividade, para todos. E atrelado ao que a doutora disse, e o senhor abordou momentos atrás, nós estamos num contexto de cidade que, graças a Deus, tem muita oportunidade de emprego. Você passa na frente de alguns comércios, algumas empresas, está sempre lá a placa, precisando de gente para trabalhar e tudo mais. Então, não é falta de oportunidade. Não é mesmo? As oportunidades tem. Sim. Não é? Então... Sim, mas demanda daquele cidadão um banho. Sim, demanda verdade, daquele sim. cidadão uma organização, porque ele se mantém sempre inadequado. Uma postura agressiva, uma postura, várias vezes, até colocando em risco ele e outros. Então, assim, depender só das oportunidades não é isso. Não é o suficiente. Mas o indivíduo vai falar assim, então, para eu dar um emprego, eu tenho que esperar que ele se organize. Também não é isso. assim. Não é assim que funciona. Mas, igual, a gente já conseguiu várias vagas de emprego para esses indivíduos e eles conseguiram se manter por período de experiência. Eles mesmos não conseguem se organizar. Entendi. Mas demanda todo aquele cuidado. O empresário, o comerciante, sabe daquela condição que ele se encontra, sabe do quadro que ele está. Pede a ajuda do equipamento do município para acompanhá-lo, porque no horário de serviço o empregador está conseguindo ver. Ele veio, pelo menos, trabalhou, fez tudo certinho, por isso eu vou manter o emprego dele.
Mas em casa eu não sei como é que ele tá. Eu dou ele o pagamento, ele vai usar droga. Entendeu? O que eu faço? Mas vocês estão acompanhando, então quer dizer que a consulta dele tá em dia, ele tá tomando os medicamentos todo dia. A gente vai reforçar os vínculos familiares, então a gente vai mostrar pra família que ele buscou a oportunidade, então agora a família vai estar mais junto, vai convidar para os eventos familiares. Então, sabe, tá vendo como que tudo se ajustando vai ter um resultado positivo? Vai ter quem saia disso de novo. Vai. Mas é o vício. Isso aí são os causadores, um dos maiores causadores dessa situação. Mas o primeiro passo é a gente olhar, assim, com a mesma dignidade que a gente quer receber. Verdade. Com a mesma garantia e necessidade de manter a integridade física minha, eu vou manter a do outro. Ah, então eu não posso registrar boletim de ocorrência, não quero que ninguém registre contra mim. Não é isso. Ele te maltratou, você não maltratou ele. Então o que você vai fazer? Vai registrar sim. Vai acionar os órgãos competentes para atuar. Não fomentar, não dar esmola. Acho extremamente irrelevante. Eu defendo essa campanha. Mas quem não comunga dessa opinião comigo, então busque pelo menos o restaurante popular, fala que lá tem a marmita, dá orientação, reforça. Porque se você se importa com aquela alimentação, você vai importar com a refeição que você não vai dar, que vai ser na janta, que vai ser no outro dia no café da manhã. O colchão que você tá dormindo, ele não vai dormir no outro dia, nessa noite. Então, você vai tentar buscar auxílio. Pessoas que oferecem aluguel social, que é o município, às vezes tem, às vezes não tem, mas tem como organizar para que tenha. Então, assim, são vários critérios que você, enquanto cidadão e que quer ajudar, pode só fazer um telefonema e falar, eu vi um indivíduo na rua tal e ele precisa de ajuda. Eu não vou conseguir fazer sempre, ou eu não consegui fazer hoje, ou eu só fiz agora. Entende? Vocês podem ir lá? A gente não tá perguntando nem seu nome. Entendeu? O anonimato, hoje em dia, ele, nesse sentido, ele é sustentado. Você não tem necessidade de obrigação de se identificar. Para a prevenção. Para a punição já é outra história. O crime necessariamente precisa dessa identificação, até para que os órgãos tenham a resposta, né? Teve uma vítima e tem um autor, né? Já é outra história. Mas aqui a gente está falando do trabalho social, principalmente, mais adequadamente o que eu estou dizendo, da assistência social. Mas na saúde, o PSF também pode fazer as buscas ativas, o CAPS, que também é da saúde, pode fazer busca ativa. Então, assim, a educação nem tanto, porque acaba que essas pessoas já ultrapassaram esse período obrigatório de educação, né? Então, a gente inserir eles no EJA já é outra conversa. Então, assim, mas o que a gente mais mantém é o serviço de saúde disponibilizado e de assistência social. Por quê? Na assistência social tem o CAD único, que ele vai receber Bolsa Família, que vai dar a ele uma independência financeira, mesmo que seja mínima, porque hoje o valor está em torno de R$600. Tem-se um plano, um estudo para que dê, sim, R$600 para todo morador em situação de rua até R$1.200. Aí eles falam assim, é um absurdo sustentar eles. Não é. Eles precisam pelo menos de um café da manhã, de um pão por dia. Sim. Isso que eu tô falando, por dia. Água, eles precisam de água potável, não é água de esgoto. Sim. Entendeu? Porque senão a gente tá matando eles por dentro e não é assim que funciona. Então, assim, a sociedade toda praticando homicídio, sem ver. Culposo, mas a senhora tem consciência que, às vezes, ao ouvir e assistir a senhora falando desse parâmetro legal, vai falar assim, não, mas isso é incabível, eles não merecem isso, tem tantos trabalhadores aí, e começa a criar um monte de narrativa, não é isso? Não, se a gente for fazer toda essa comparação, eu não falaria nada do que eu falo. Entendi. Entende? Só que, assim, vivendo e vivenciando com eles ali, acompanhando, eu gosto muito, e até usar essa referência para complementar nosso bate-papo, é o livro do Augusto Cury, que é um psicólogo, ele é O Futuro da Humanidade, e ele descreve moradores em situação de rua. Antes até nem usava esse nome, quando eu o li. Mas aí ele mostra como que tem médicos, por exemplo, empresários que estão em situação de rua por desilusões amorosas, por crises financeiras. Então, assim, no livro mostra ele fazendo... Pode ter sido só fictício, sim, mas foi baseado em anos de consultório dele também. Então, assim, ele usou um pouco da ficção, mas ajustou a termos reais. E eu vejo que hoje existe essa realidade, sim. A gente conversa com alguns que têm muita instrução, que eles sabem conversar, dialogar e mostram pra gente várias soluções que a gente às vezes nem tinha pensado. Então, assim, você vê que eles não estão ali só porque querem. Verdade, doutora. E somar essa observação que a senhora faz,
Eu conheci um morador de rua, me impressionou muito, tenente, porque ele decidiu desistir da vida porque descobriu que o sócio estava tendo um caso amoroso com a esposa dele, que também trabalhava na empresa, e ele ficou assim tão desiludido com aquela situação, porque de um lado a esposa, do outro era o sócio e amigo, e ele resolveu largar tudo e viver Assim, de cidade em cidade. Eu quero acreditar que nós nunca nos colocaremos nessa situação, Sim. né? A gente quer manter sempre, assim, a vida estabilizada, né? Com nossos familiares, nossos bens ao lado e tal. Mas quem garante que amanhã não possamos ser nós? Sabe? Verdade. Então, assim, a partir do momento que eu fui identificando toda essa vivência, essa realidade, a gente pensa, todos nós estamos sujeitos. Não talvez no mesmo grau, né, de preocupação, de envolvimento, de associação com a situação. Mas estar na rua, sabe? Passar a não ter uma residência. Hoje muita gente vive de aluguel, vive financiado, emprego. Aí você não tem emprego mais, você tem uma família para sustentar, aí você perde toda a família em acidente. Ou igual agora esses acidentes que teve com essas mineradoras, né? Você perde tudo da noite pro dia, até você começar a reconstruir. Tem gente que realmente não tem condições psicológicas, mentais, para viver tudo isso de novo. E aí o que eles fazem? Um gatilho. Sim. É mais fácil ir pro vício, é mais fácil ir pro crime. Então, assim, tem psicólogo para tratar todo mundo? Tem. Mas tem um custo também. É verdade. Ninguém trata só de graça. Então, assim, falar que todo mundo vai ter solução, falar que todo mundo vai sair dessa condição, seria muito utopia da nossa parte, acreditar. Mas é o que eu sempre defendo, um trabalho de formiguinha, né? Sim. Seja do cidadão, seja dos órgãos associados, todos juntos, sem dúvida, terá um resultado positivo. Bacana demais. E para a gente caminhar para finalmente, Tenente Luiz, gostaria de ouvir as suas considerações finais acerca do tema, uma observação, uma indicação, ou um conselho que o senhor queira dar para a população agora, nesse momento, diante de tudo que nós conversamos aqui. Isaías, a gente fala para a comunidade que o quartel está de portas abertas. Polícia Militar nada mais é do que um órgão público comum, como os demais aí, de acessibilidade ao povo, é um patrimônio do povo mineiro. O quartel está de portas abertas, quem quiser ir lá tomar um café com a gente, bater um papo, levar uma demanda não só de segurança pública, às vezes uma demanda de desordem ali, uma demanda qualquer que seja, se não for competência da Polícia Militar, a gente vai compartilhar com os demais órgãos ali, essa acessibilidade e cooperação mútua que a gente tem com os outros órgãos facilita esse canal, essa abertura, esse contato. Bacana, nós estamos à disposição, né, um ano já à frente do 3º Pelotão, com as possibilidades dos municípios de Pitangui, Conceição do Pará e Leandro Ferreira, e está sendo de grande valia essa cooperação aí com o CRES, com o município aí, o município é um grande parceiro aí nesse processo, né? A gente não faz segurança pública sozinho. Sim. Né? A gente fomenta a comunidade aí a denunciar mais, a compartilhar com a Polícia Militar. Se não quiser identificar, vai pelo canal do 181, compartilhar mais. Uma situação que a gente vem verificando aqui na cidade também, que é meio que cultural, essa questão aí de manobras perigosas aí, utilização de motocicletas aí com outros fins. A gente alerta aí que nós estamos atuando de forma firme, vários veículos removidos aí, apreendidos, lavrando inúmeros autos de infração aí com valores consideráveis. Então, conscientizar o nosso jovem também, que ele está colocando em risco não só a si, quanto terceiros. A gente sai um pouquinho da pauta aí só para trazer... Mas fique à vontade. Para trazer essa voga aí, que estamos aí em andamento com a Operação Cavalo de Aço, né, com a atuação com as nossas motocicletas, recebendo apoio de Nova Serrana e de outros municípios limítrofes. Vamos continuar agindo firme aí, para a gente acabar com a cultura. Não podemos nem falar que isso é cultura, né? Uhum. Porque isso aí não traz benefício para ninguém. Verdade. E no sentido aí da pauta em si aí, a Polícia Militar aí é uma parceira, viu, Nayara? Os demais órgãos aí da sociedade. E é nesse sentido aí, nós estamos bem, os nossos números aqui, né, com essa voga aí, com essa pauta aí, são números bons. É igual a doutora Nayara falou, isso não vai acabar, gente. É um fato social. O crime é um fato social, a situação dos grupos vulneráveis é um fato social. Nós temos que aprender a lidar com aquilo ali e apenas não fomentar. Vamos controlar, estabilizar ali, dentro de índices, digamos, aceitáveis, né? Que não é aceitável, a gente não quer o próximo, temos Sim. que ter empatia nessa situação, entendeu? Mas
vamos ter um controle social ali, todo mundo colaborando, a sociedade e os órgãos aí de proteção. Bacana. Então, quem está nos assistindo, tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, pode comprar um biscoitinho de queijo, ir lá no quartel, procurar o Tenente Luiz. Lá. Vamos lá. Vai ser muito bem recebido, Tenente? Doutora Nayara, por gentileza, quero ouvir suas considerações finais e aquilo que você tem para dizer para o pessoal agora nesse momento. Sim, eu já descrevi bastante a situação, mas eu acho que o que é mais importante é essa empatia mesmo, né, que o tenente levantou. Se a sociedade realmente entender essa necessidade, eles vão buscar realmente todos os órgãos competentes, sejam na necessidade de já punir, ou seja na necessidade de prevenir, como é o poder público, para a gente conseguir, sim, minimizar esses danos, sejam para a sociedade, sejam para aquele próprio indivíduo. O CREAS está, sim, de portas abertas também, né? Claro que se quiserem tomar um cafezinho lá também. Também com biscoitinho de queijo, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Mas a gente não sabe se vamos sempre atingir o resultado esperado daquele indivíduo que levou a demanda para a gente. É isso que a gente tem que... O que a gente depende do outro, a gente não consegue controlar. Verdade. Então, assim, a lei está aí para punir, tá? Assim, para resolver. Mas o que o outro pode fazer, igual a gente leva para uma clínica de internação, o que é que ele faz? Evade. Ele não quer o tratamento, ele não aceita aquela contribuição. Mas o principal passo é você dar o seu primeiro passo. É levar a demanda a conhecimento dos órgãos, porque aí todo o trabalho vai ser desenvolvido. E em Pitangui, é o que eu quero reforçar, a gente tem sim uma grande... não grande demanda, a gente tem uma grande atuação para a demanda existente, que ela é até mínima para o município que a gente tem. O município, igual eu destaquei, é pequeno, porte 2, não comporta o Centro Pop, por exemplo, que é o que muita gente vê em Nova Serrana. E até já sustentou que a gente deveria ter um em Pitangui. Tem muitos comerciantes que falam, por que a gente não tem? Por que vocês não fazem isso? Porque não existe na regulamentação requisitos que incluem Pitangui para a existência desse centro. E outro ponto de vista, pensa numa cidade que tem aquele centro. O que acontece? Vão vir todos para cá. Então é a mesma coisa, quando tem uma faculdade no município, o que acontece? Traz muitos estudantes. Positivo. Sim. E o Centro Pop? Eu não vejo como positivo. Porque aí a gente vai compartilhar tanto o Centro Pop, que é o lugar que eles vão ficar, quanto as demais localidades da cidade. O que isso vai acontecer? É onde os crimes podem também acontecer. Porque a junção de usuários, de doentes mentais, de pessoas que estão sem objetivo de vida, o que vai acarretar? Várias pessoas procurando formas de agir. Verdade. E aí são várias ações. Então, assim, o município, para ter um Centro Pop, tem que ter muitas outras equipes especializadas para trabalhar com essa demanda. E hoje, a cidade, por mais que esteja muito atuante com a equipe que tem, não tem equipe suficiente para atuar como um Centro Pop. Então, assim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu sempre digo e defendo, trabalhar bem com as ferramentas que tem. Ah, mas não está fazendo nada, não está resolvendo. Faça o melhor que você pode. É isso que você tem hoje para fazer. Então, a gente tem, sim, polícia militar à disposição, a gente tem poder público à disposição, a gente tem poder judiciário, Ministério Público à disposição. E a gente pode agradecer que aqui em Pitangui também tem apoio da igreja cristã. Eu até reforço e gostaria de campanhas para a gente enfatizar mais, porque se a gente já tem esse número de 20 e poucos, 12, 30, nessa média, né, que passa, que volta, que vem... a gente talvez não teria nenhum. Pensa uma cidade que a gente vai passar bacana com imigrantes somente, né? E não vai ser um morador. Ele vai entender que a cidade não tem local, não mantém. Tem usuários, tem CAPs, tem tudo, mas não é um local para ele manter. Tem várias pessoas que já vieram aqui e falaram assim, não, aqui eu não sou tratado bem, não. Ou outros, aqui eu fui tão bem tratado que eu não quero ir embora. E aí eles vão ficando. Então, é isso que a gente precisa conscientizar muito mais a população de um modo geral do que somente defender e brigar e reivindicar por atuação dos órgãos ou do poder público. Porque só vem a demanda para os órgãos quando a sociedade, vamos dizer assim, falha em algum aspecto. Não é, o crime não é quando o indivíduo falhou e precisou ser punido? Sim.
Quando a assistência social precisa atuar, é porque aquele indivíduo também não buscou a saúde, não buscou a educação, não buscou a profissão. Então, quem falhou? A própria vítima, talvez, mas também o núcleo familiar que ele está envolvido. A mãe, quando não leva o aluno para a escola. Ah, não vai dar nada não, isso aí não vai acontecer nada comigo, mas você começa a falhar aí. Verdade. Entende? O pai que não vai visitar o filho lá no direito de visita da pensão alimentícia começou a falhar aí, rejeição paterna. O que ele vai buscar? Ele vai achar na droga o local do pai, ou no crime, e por aí vai. Então, assim, são várias análises que a gente pode fazer e conscientizar a população para que esse resultado seja sempre positivo. Bacana demais. Doutora Nayara, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Deixou a sua agenda super lotada, que eu sei que é para estar aqui. Agradeço de coração por estar aqui somando com a gente. Por certo, todo esse conhecimento que você trouxe à luz para nós vai somar em muito. Não, muito obrigada também. Foi muito válido essa participação e, sem dúvida, uma grande experiência poder estar aqui e compartilhar com vocês esse conhecimento. Espero poder contar mais vezes. Estou à disposição, pode ficar à vontade. Tenente Luiz Campos, muito obrigado por atender o nosso convite. O Tenente Luiz não colocou empecilho algum para estar aqui com a gente. Agradeço à Polícia Militar. Temos visto o bom trabalho que vocês têm desempenhado em Pitangui. Temos visto os movimentos mesmo com relação à questão das motos, dos jovens ali. Temos visto esse empenho, essa dedicação. Não é a primeira vez que a gente se encontra, então, discutindo assuntos como esse, eu vejo o cuidado, eu vejo o dom e o talento que o senhor tem na profissão que o senhor exerce. Então, muito obrigado. Pois é, eu que agradeço o espaço. Está representando aqui o comando do 60º Batalhão, né? A nossa sede fica em Nova Serrana, que representando o nosso comandante, Tenente Coronel Matheus. E estamos sempre à disposição aí, né? A Polícia Militar aí, 249 anos, né? É isso aí. Estarmos sempre aí, sermos essenciais aí para o povo mineiro. É isso aí, você está no VilaCasts, o Vila Estúdio, o Vila Vídeo, trazendo muita informação para você, conhecimento, dicas como essa de hoje, dicas de segurança, informação para toda a população. Nós ficamos por aqui, você sabe que aqui você tem muito vídeo interessante, então pode rolar aí que você vai encontrar muita coisa boa por aqui. Um forte abraço e até o próximo.